Nesta tarefa, iremos criar um programa que, através da junção do circuito 1 com o circuito 2, calcula a potência, a tensão e corrente em todos os componentes. O circuito 1 pode ser com uma fonte de tensão em série com uma resistência ou uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. O circuito 2 pode ter um conjunto de resistências estando estes em série ou paralelo. A tarefa 2 consiste na montagem de 4 circuitos elétricos. Para a montagem 1, utilizamos uma fonte de tensão de 5 volts e uma resistência de 180 ohms, em série com uma resistência de 1800 ohms. Nesta montagem, temos como objetivo medir a tensão na fonte, a tensão na resistência 1 e na resistência 2. Calculamos também a corrente no circuito. Como podemos verificar nesta imagem, a tensão na fonte é de 5 volts. Em R1 é de 0,4 volts e em R2 é de 4,56 volts. A corrente, como podemos verificar também, é de 2,5 mA. Quanto à montagem 2, iremos verificar as correntes e tensões medidas no osciloscópio e multímetro por todo o circuito elétrico. Para R1 temos 330 ohms, em R2 temos 1000 ohms e R3 conta com 1000 ohms também. Podemos agora observar todo o equipamento utilizado para esta montagem. Nesta imagem podemos ver a colocação das resistências na breadboard. Como podemos verificar agora, a tensão de todo o circuito é de 8 volts. A tensão em R3 é de 6,39 volts. Em R2, paralelo com R1, é de 1,59 volts. Já a corrente em R1 é de 1,61 mA e em R2 temos 4,86 mA. Em cada divisão do osciloscópio, contamos com 2 volts por divisão. E como podemos ver nesta imagem, a tensão em R3 é de 6,3 volts. Por fim, vemos a corrente em R3, que é de 6,49 mA. Para esta montagem, será utilizada uma sinusoide de 6 volts pico a pico. Neste caso, temos uma montagem que varia da anterior, pois estamos a trabalhar uma tensão que varia de valores ao longo do tempo. Quer R1, quer R2 valem 1180 ohms. Nesta imagem, podemos observar o circuito montado, bem como as pontas de prova e garras ligadas. Vemos a ponta de prova ligada a R1 e a garra ligada à massa, de forma a podermos medir a tensão em R1. Temos agora a imagem do osciloscópio medindo a tensão em R2. Passemos agora à tensão total do circuito, como a imagem assim o mostra. Para finalizar e mostrar a diferença entre a tensão total do circuito e a tensão em R2, apresentamos esta imagem no osciloscópio. A montagem 4 foi deveras a mais complexa e exigente. Os motivos são vários, e entre eles temos novamente um sinal de tensão sinusoidal, uma resistência de 1600 ohms e a grande novidade, um condensador com 100 nanofarads. O condensador tem como principal objetivo armazenar carga elétrica. A tensão sinusoidal é de 6 volts pico a pico e a sua frequência de 1 kHz. Vejamos nesta imagem a tensão de entrada, cujo valor é de 1,02 volts. Esta tensão de entrada está designada no problema com o nome VI. A tensão de saída, ou seja, a tensão existe no condensador, é de 0,70 volts. A tensão de saída está designada com o nome V0. Sendo que o ganho da tensão do circuito é a razão entre V0 e VI. Nesta imagem, temos a prova irrefutável da grande diferença existente entre esta montagem em relação a todas as anteriores. Essa grande diferença consiste no desfazamento existente entre as duas ondas sinusoidais, sendo que VI inicia a zero, pois é totalmente real. Para V0, temos a novidade imposta pelo condensador, que faz com que haja um desfazamento entre elas, e onde V0 tem um atraso em relação a VI. Vejamos agora a influência da variação da frequência em relação às duas tensões, ou seja, entre a tensão de entrada e saída. Como o período depende da frequência, através da fórmula T igual a 1 sobre F, onde T corresponde ao período e F à frequência, temos esta fórmula. Verificamos que, quanto maior for a frequência, menor será o período, e vice-versa.
Outro aspecto relevante é que, com a variação da frequência, a tensão de entrada mantém um máximo constante, enquanto que a tensão de saída, para frequências maiores, a sua tensão máxima diminui. Isto deve-se ao facto do circuito não ser puramente resistivo, mas não resistivo, devido ao facto de termos presente um condensador. Vejamos agora um excerto de um vídeo realizado a quando da montagem, onde demonstra mais especificamente a variação de ambas as tensões para diferentes frequências. Anda para baixo que eu estou a ver aqui a variar, baixo para baixo para ver que estou a variar a frequência. O cálculo da simulação do cálculo. A componente laboratorial deste projeto contribuiu para adquirir mais conhecimentos a nível de análise de circuitos, como também para interagir com vários equipamentos que nos foram disponibilizados. Este projeto possibilitou-me interagir com componentes elétricos que utilizamos em teoria na disciplina de análise de circuitos e desta forma conhecemos a sua aplicação prática. O projeto laboratorial proposto na unidade curricular contribuiu para a minha aprendizagem não só para a análise de circuitos, mas também para uma evolução a nível de programação. A componente laboratorial deste projeto, montagem dos diferentes circuitos, contribuiu grandemente para o desenvolvimento das minhas capacidades e conhecimentos adquiridos em AC, bem como a sua aplicação em situações práticas.